Olá, galerinha, tudo bem? Bom, hoje nós iniciaremos as discussões do livro 4. Aí você vai dizer, poxa, professora, mas você já iniciou na aula passada, né? Você não já falou o que a gente iria estudar na unidade, né, que encerra os nossos conteúdos a ser estudado na geografia do nono ano? Falei, mas eu vou dar uma recapitulada do que foi abordado na aula passada, certo? E vou dar continuidade ao conteúdo. Certo? Então, nós estávamos a estudar exatamente as questões ambientais europeias. E foi até que o início da aula passada foi bastante proveitosa pelo fato da gente ter estudado já esse ano, né, todo o processo de industrialização, como foi que ocorreu, né, a industrialização no território mundial e automaticamente como foi que esse processo de industrialização, passando pela primeira, segunda e terceira revolução industrial, né, ele desencadeou um processo de urbanização também no território mundial. Então a gente viu que pautado em muitas desigualdades, e dentro de uma lógica capitalista de exploração, não somente de exploração da mão de obra dos trabalhadores, mas de exploração também dos recursos naturais. Então, nessa perspectiva, nós vamos, inclusive, recapitular alguns aspectos fisiográficos do continente europeu, né? Nós vamos recapitular a questão do clima, a questão da vegetação, como esse clima e essa vegetação vai estar distribuído no território, né? E quais são as áreas mais ocupadas, né? Porque nós sabemos que as áreas mais ocupadas, né, elas vão ter ali concentração industrial, que foi exatamente o que atraiu essa população, e elas também vão ser áreas onde a devastação ambiental ela vai ser maior, onde os impactos ambientais irão ser maior. Só que aí também a gente tem que ter uma noção que existem poluições que são locais e que elas ocasionam impactos globais, assim como existem poluições locais que ocasionam impactos locais também. Né? Então, a gente tem que ter essa dimensão. Então, por exemplo, se a Europa hoje é o continente mais industrializado do mundo, né, exatamente porque ela foi o berço da industrialização, né, nós temos que automaticamente relacionar a essa informação que também vai ser um dos continentes mais devastados, né, na perspectiva de recursos naturais, na perspectiva... Aí, quando eu falo de recursos naturais, eu estou falando de todos os recursos naturais, né? Estou falando de vegetação, estou falando de hidrografia, né? Estou falando, inclusive, dos impactos climáticos, que os impactos climáticos, né, foram exatamente o que desencadeou na comunidade científica, né, a debater as questões ambientais a partir da década de 70. Mas eu vou tentar ser sucinta, né, para a gente não conversar muito e aí a gente não tomar muito tempo de aula. Eu vou compartilhar aqui o material didático de vocês. Nós havíamos já feito comentário sobre as imagens de abertura do capítulo. A gente observa nas imagens exatamente as consequências, né? As consequências das questões ambientais. Aqui a gente observa uma floresta completamente destruída por conta das chuvas ácidas. Inclusive, a gente vai se deparar com essa imagem, né, ao longo do capítulo, quando a gente estiver abordando as chuvas ácidas. Aqui, olha, em plena Europa, pessoal, certo? Uma inundação, ou seja, essas enchentes, a questão do planejamento urbano, ele vai ser um problema, né, logicamente, mais sério nas áreas emergentes, ou seja, nos países emergentes, nos territórios emergentes. Mas isso não quer dizer que na Europa tudo é perfeito. Então, a gente vai observar, né, que, apesar do planejamento urbano, mas a gente observa que as mudanças climáticas vão alterar, inclusive, a quantidade de precipitações ocorrendo que vocês estão vendo aí, que são áreas, né, alagadas, né, cidades alagadas. Aqui nós temos uma nítida poluição atmosférica através da atividade industrial e aqui o degelo, né, porque nós sabemos que a Europa, a localização do continente europeu, ele tanto vai estar contemplado fisiograficamente nas zonas temperadas, nas zonas de iluminação temperadas, como também
ele vai ter parte do seu território cortado pelo Círculo Polar Ártico. Então, essa parte do Círculo Polar Ártico, que inclusive a gente vai detalhar mais à frente, que vai pegar a Península Escandinava, nós vamos encontrar ali exatamente climas muito frios. É exatamente isso, né, que faz com que essa parte da Europa seja grandes vazios demográficos. E nós vamos entender um pouco, né, sobre essas questões, né, de como é que é distribuída a população europeia, que inclusive também nós já estudamos esse ano, né, em seu território, se a gente for relacionar os aspectos fisiográficos também. Então, o que é que nós devemos ressaltar? Aqui, observando o mapa. Eu vou focar aqui o mapa para a gente estar fazendo os comentários. O que é que nós devemos enfatizar aqui nesse mapa? Né? A primeira coisa que chama logo a atenção, acredito que chame logo a atenção de vocês, é a rica hidrografia, né, do continente europeu. A gente vê aqui, né, que a gente observa no mapa a quantidade de rios e rios importantes, inclusive rios, né, que marcaram civilizações. E nós temos também o continente europeu, a gente pode dizer, né, ele pode ser compreendido como uma península da Eurásia, que também nós já tínhamos visto em aulas anteriores. O maior país, né, da Europa vai ser a Rússia, mas nós sabemos que a Rússia, a maior parte territorial vai estar no continente asiático. E nós sabemos que esse bloco, Europa e Ásia, ele ainda são interligados. Né? Ou seja, a separação que faz com que a gente tenha a nomenclatura de Europa e Ásia vai ser exatamente realizada pelos aspectos culturais, pelos aspectos econômicos, né? Então é importante também que vocês não esqueçam disso. Sim, mas voltando aqui a fazer a análise, né, da questão da rede hidrográfica, tanto no que diz respeito aos rios, quanto também no que diz respeito ao recorte litorâneo da Europa. Olha só como é interessante. Né? A gente vai observar que na Europa nós vamos ter os mares abertos, mares semiabertos, mares fechados. Aqui a gente observa o Mar Negro, né? Nós vamos observar também, né, o Mar Báltico, que aqui nós temos as nações bálticas, né, Estônia, Letônia, né? E aqui nós vamos ter também, né, o Mar do Norte, e a gente observa o Mar Cáspio, né? Então a gente vai observar o Mar Mediterrâneo, aqui próximo aqui à África, inclusive o Mar Mediterrâneo ele banha, né, também o continente africano, o norte da África, e o Mar Mediterrâneo é interessante que ele tem esse nome, né, porque ele vai favorecer, inclusive, um clima que vai ser típico apenas dessa região, né, que é o clima mediterrâneo. Que o clima mediterrâneo ele vai ter características, certo, de verões muito quentes e secos, né, exatamente porque ele vai receber a parte territorial da Europa que que é banhada pelo mar Mediterrâneo, ela vai receber exatamente os ventos, né, as massas de ar que são oriundas do deserto do Saara. E exatamente por ser uma área de planície, né, ou seja, adentra, né, diferente do que ocorre aqui pela península balcânica, né, pela península itálica, que aqui eles vão ter a questão das massas de ar, certo? Elas vão ser exatamente barradas, né, pelos planaltos, e já que nós vamos falar sobre isso. Então, não consegue interiorizar essas massas de ar quente, não consegue se interiorizar no continente europeu. Então, a gente aqui observa que o quê? O litoral europeu ele vai ser bastante irregular. Né, e ele vai ser marcado, né, por costas recortadas. Eu, inclusive, citei agora há pouco os recortes da costa litorânea europeia. Né, e também a gente vai observar o quê, pessoal? Olha só, a presença de penínsulas. Né, e não é só uma, são várias. Né, então, o território europeu ele vai ter grandes penínsulas. Olha aqui a península do país que colonizou o Brasil, a Península Ibérica, né, que esse nome ibérico é exatamente porque né, Portugal e Espanha estão ali próximo territorial, em termos de território também.
e estão localizados nessa península, por isso que se chama Ibérica. Né? Então, a gente vai observar a Península Escandinava. Né? A gente vai observar aqui também a Península Itálica, que eu já tinha falado agora há pouco. Né? Então, a gente vai observar a presença dessas penínsulas. Há também várias ilhas. A gente pode observar aqui um recorte de várias ilhas. Né? Entre essas ilhas, nós podemos citar a Islândia, nós podemos citar Córcega, nós podemos citar a Sicília, podemos citar a ilha de Creta, e vamos se lembrar, né, das ilhas britânicas também. Então, a gente vai observar aqui a presença de ilhas. E lembrando, recordando para vocês, a extensão territorial dos países europeus. Quando a gente estava falando da parte fisiográfica do continente europeu, a gente até comparou, né, que tem países europeus que têm o tamanho de estados brasileiros. Né, e tem estados brasileiros com extensão territorial maior do que países europeus. Então, a gente observa que a dimensão territorial faz com que haja uma integração das redes de transporte, automaticamente uma maior integração econômica. Então, tudo isso facilita a dinâmica política, a dinâmica econômica, né, do território europeu. Mas nós vamos estar falando agora das questões ambientais. A gente também não pode estar se prendendo muito ao que já foi discutido, né? Apesar de ser muito bom a gente recapitular. Quanto à questão do clima, olha o que eu falei para vocês agora quando a gente viu lá o mapa, né, que vai exatamente abordar a questão dos mares e rios europeus. Então, a gente vai observar aqui, né, a diversidade climática do continente europeu. E é importante também que a gente relembre que para cada clima nós vamos ter uma vegetação, né? Ou seja, se existe diversidade de clima, nós vamos ter também uma diversidade fitogeográfica. Então, nós vamos ter aqui, próximo ao Círculo Polar Ártico, clima frio, exatamente as áreas mais elevadas, né, de altitude mais elevadas. Não podemos esquecer, né, que os Alpes, ele vai ficar aqui, né? Então, aqui a gente vai ter o frio de montanha, ou seja, diferentemente do nosso território brasileiro, né, a gente vai observar que a Europa ela vai ser marcada por dobramentos modernos, né? Ela vai ter dobramentos modernos. Então, aqui nós vamos ter o clima frio de montanha. Nós vamos ter o clima mediterrâneo, né, que eu tinha frisado para vocês. Nós vamos ter o clima polar, o clima semiárido. Nós vamos ter o clima temperado continental e o temperado oceânico. E aí, galerinha, essa diversidade climática, ela irá favorecer exatamente a forma como a população, né, irá se distribuir, né, no território europeu. Irá justificar, né, exatamente a distribuição da população no território europeu. E aí, quando a gente fala de distribuição da população, nós temos que nos lembrar de dois termos que nós já estudamos também, que eu espero que vocês recordem, que são as áreas acúmenas. O que são as áreas acúmenas, professoras? Ou seja, são as áreas habitáveis ou já habitadas. E as áreas de anecúmenos, né, que são exatamente os grandes vazios demográficos. Ou são áreas inabitadas ou pouco habitadas. Então, são conceitos que vocês não podem esquecer, até mesmo que vocês vão prestar disso no ensino médio. E aqui, nessa outra imagem, nós temos exatamente, certo, uma explicação para essa diversidade de clima. Olha só, a gente viu aqui que nós vamos ter o clima temperado oceânico e o clima temperado continental. Eles vão ter características diferenciadas. E no clima temperado oceânico e continental, o clima temperado ele vai ter uma característica própria. Qual é essa característica? Apenas nesse clima eu vou conseguir identificar as 4 estações do ano. E essa imagem, que é a Floresta Negra, que fica na Alemanha, certo? Ela por estar localizada numa área temperada, né, eu vou observar aqui o mesmo local com 2 imagens aqui relatando estações do ano diferentes. Né? Aqui nessa primeira imagem, nós vamos ter, certo, aqui ela durante o outono, e na segunda imagem nós vamos ter, né, o inverno nessa floresta. E
Pessoal, nós temos também, olha só, eu falei nesse instante, tem clima temperado oceânico, clima temperado continental, nós estamos falando de quê? Estamos falando dos fatores climáticos, né? Que também foi algo que nós também já estudamos. Ou seja, os fatores climáticos, eles podem, né, afetar o clima de determinado lugar. Quando eu falo, por exemplo, do temperado oceânico, eu estou falando da questão da continentalidade e da maritimidade. Temperado oceânico, me refiro à maritimidade, ou seja, ele vai receber, né, toda a umidade das massas de ar, né, que são oriundas do oceano. E a continentalidade vão ser climas mais secos, né? E aí ele recebe exatamente as massas de ar oriundas, né, do interior do continente, ou seja, do bloco rochoso. Então, a gente vai observar que a continentalidade, a maritimidade, a questão da altura do relevo, a altitude e a latitude vão ser fatores determinantes, né, para a gente poder classificar a questão do clima. E outra coisa também que nós devemos destacar é que no clima temperado oceânico, né, que vai estar a incidência dele vai ocorrer exatamente nas áreas próximas ao litoral, né, nós vamos observar que lá, né, vão ter menores amplitudes térmicas. Vixe, professor, o que é amplitude térmica? Aí eu pergunto a vocês não lembram não? Amplitude térmica é a diferença da temperatura máxima para a temperatura mínima, né? Então, poucas amplitudes térmicas é porque durante o dia e a noite eu vou ter pouca variação, né, do tempo. É isso porque a gente observa que quando a gente classifica o clima, que nós também já estudamos isso, nós observamos o tempo por no mínimo 30 anos. Então, quando a gente fala de amplitude térmica, é exatamente essa diferença da temperatura mais elevada para a temperatura mais amena. Então, a gente observa que no clima temperado oceânico, essa amplitude térmica, elas são menores. Né? Ora, se está sendo soprado massas de ar com umidade, né, logicamente, eu vou observar que vai impactar diretamente na questão do tempo. Né? E a influência também da umidade irá, né, ocasionar maiores precipitações também. Ou seja, no clima temperado oceânico, aqui na Europa, nós vamos observar que as precipitações elas vão ter mais incidência aqui no clima temperado oceânico do que no clima temperado continental. Já o clima temperado continental, o contrário de tudo que eu falei aqui do clima temperado oceânico. Ou seja, né, a gente vai observar que as amplitudes térmicas elas são maiores, né, exatamente por conta do efeito da continentalidade. O volume de precipitações diminui, né, também por conta do efeito da continentalidade. E por conta, o que é a continentalidade? Mais uma vez repetindo, é exatamente a distância, né, de grandes corpos hídricos. No caso aqui, nós estamos falando do oceano, dos mares. Então, outra coisa que nós temos que elencar, quando a gente fala das florestas, da vegetação, e aí eu falei no início da aula que nós estamos abordando o continente que foi berço da industrialização automaticamente, né, que também passou, né, pelo processo de urbanização. Nós já estudamos as fases demográficas, nós vimos já que a Europa ela já passou também por todas as fases demográficas. E aí nós vamos observar que vai ser um continente bastante devastado e bastante impactado, né, pelas atividades industriais, pelas atividades humanas, pelas atividades produtivas de uma forma geral. Né? E uma prova disso é que cerca de 95% das florestas, né, elas já foram desmatadas para fim, né, de extração de madeira, de criação de áreas industriais e de criação de cidades. Né? Então, a gente observa aqui realmente tanto que a Europa, pessoal, quando a gente for discutir as conferências ambientais, a gente vai observar que a União Europeia ela é bem preocupada, né, com essas questões ambientais. Então, por quê? Porque eles já exploraram tanto que agora eles estão se preocupando, né, com a questão da poluição em diminuir a poluição e de tentar reverter, né, a degradação, né, do seu território. A imagem que vocês observam aqui
do norte da Europa. O norte da Europa vai ser uma região próxima, né, ao Círculo Polar Ártico, né, inclusive cortado pelo Círculo Polar Ártico. Que a gente vai observar também que são áreas de montanhas, né? Ou seja, além do frio oriundo exatamente das áreas polares, o frio ele acaba sendo intenso por conta também da altitude. E aí a gente vai observar que os biomas, né, que se encontra exatamente no norte da Europa, nessas áreas montanhosas e nessas áreas próximas às regiões polares, nós vamos encontrar, né, a taiga, que ela vai ser composta de árvores coníferas, né? Inclusive eu já tinha falado para vocês que essas árvores coníferas é uma forma de defesa, né, da neve. E a gente também pode chamar a taiga de florestas coníferas, né? Uma floresta bem homogênea e que já foi também bastante degradada por conta da exploração da celulose, que aí vai ser a matéria-prima para a produção de papel. E aí nós vamos ter também como bioma dessa região europeia a tundra, né, que vai ser composta basicamente de arbustos, gramíneas e linques. E a tundra é importante também a gente ressaltar que a vegetação ela só aparece na época do degelo. No sul da Europa, aqui vamos observar o mapa, né, o sul da Europa a gente já vai ter temperaturas mais elevadas, não temperaturas quentes, né, porque logicamente com essa localização geográfica, não tem como a gente estar falando de temperaturas de clima tropical ou equatorial. Nós estamos falando aqui, né, de temperatura de um território que está concentrado na zona térmica temperada, né, na zona de iluminação temperada e tendo parte do seu território aqui também na zona de iluminação polar. Então, vamos se ligar nisso. Então, o que é que ocorre aqui no sul da Europa? Nós vamos ter a presença do clima mediterrâneo, que eu citei para vocês, e aí eu já expliquei, né, quais são as características do clima mediterrâneo, né, exatamente por conta da incidência das massas de ar oriundas do deserto do Saara. Inclusive, os ventos que vêm do deserto do Saara, né, os ventos vindos da África, eles são chamados de ventos de oeste. E não é difícil entender o porquê, né? É só a gente pegar aqui, visualizar o mapa da Europa e visualizar o mapa da África, desenhar uma rosa dos ventos aqui e ver de onde é que está vindo os ventos. Então, é exatamente por conta, ele é conhecido ventos do oeste, exatamente por conta da orientação geográfica de onde parte esses ventos. Né? E a gente vai observar também, pessoal, que a região mediterrânea, mais uma vez repetindo, ela vai ser uma região quente e seca, né? Verões extremamente quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. E aí, quando eu falei para vocês também, mostrando o primeiro mapa, né, eu disse a vocês que esses ventos oriundos do deserto do Saara, eles só não se interiorizam no continente europeu pelo fato, né, do continente europeu eles ter várias cordilheiras também. E uma dessas cordilheiras, né, nós temos a Cordilheira dos Alpes. Né? Então, a Cordilheira dos Alpes, ela impede, né, dos ventos quentes adentrar o continente europeu. Então, os ventos do deserto do Saara, eles se concentram ali somente na região mediterrânea por conta do relevo, né, que é um relevo de planície. E nós vamos falar agora dos principais problemas ambientais europeus. Berço da Revolução Industrial, a gente vai ter, né, os maiores PIBs, iremos ter um mercado consumidor, né, onde eles vão deter capital. E a gente já tinha estudado também, quando a gente estudou o continente africano, que a Europa ela manda o seu lixo eletrônico exatamente para a África. E lá na África, né, a gente sabe que esse lixo eletrônico acaba sendo a base de sustentação de muitas pessoas, né, que vão lá exatamente separar o que tem valor comercial, né, para poder sobreviverem. Então, exatamente por conta do consumismo desenfreado da população europeia, né, até mesmo porque a Europa ela vivencia e ela produz tecnologia, então nós vamos ter assim um consumismo exatamente muito exagerado, né, e automaticamente nós vamos ter resíduos, né, ou seja, lixos de produtos, né, que são, inclusive, jogados fora simplesmente por eles terem ficado ultrapassados.
Entre eles, a gente pode citar tablets, celulares, né? A questão dos automóveis, pessoal, que ele vai ser exatamente um bem de consumo durável, né? Mas a gente sabe que automóveis antigos, mais antigos, eles acabam muitas vezes indo para sucata, né? Ou assim, porque não é todo mundo que coleciona também automóveis antigos. E aí a gente observa que tudo isso acaba ocasionando, né, um grande problema ambiental. E a gente tem também que observar que ar-condicionados, automóveis, celulares, tablets, para eles serem produzidos, eu tenho que extrair da natureza a matéria-prima, né, necessária para produzir exatamente esses bens de consumo duráveis ou não duráveis. E os principais problemas ambientais europeus, eles são decorrentes exatamente disso, né? Ou seja, a gente observa que ainda se recicla muito pouco, a gente observa que a população europeia, eles têm condições de ter comodidade, né? E automaticamente eles consomem mesmo, né? Com o intuito de atrelar a qualidade de vida, né? Muito embora o consumismo ele não simbolize, né, qualidade de vida, algumas vezes, e a gente vai observar a exploração desses materiais, né, como, por exemplo, o minério de ferro, né, que serve para a indústria siderúrgica, que transforma, né, o minério de ferro em aço, que vai ser exatamente a matéria-prima para se produzir os automóveis. Todas as indústrias vão precisar de fontes de energia. As fontes de energias, elas vão, a gente observou quando a gente estava falando de fontes de energias, estudamos fontes de energias, que muitas fontes de energias europeias, elas são termoelétricas. Eles ainda utilizam, né, a questão do carvão mineral para a produção de energia, assim como também a gente observa que a Europa ainda utiliza muito a questão da energia nuclear. Nós vamos ter também as termonucleares, inclusive os maiores acidentes nucleares que já ocorreram no mundo, alguns deles ocorreram na Europa. E aí a gente vai observar que a terceira revolução técnico-científica, né, ela pode agravar ainda mais esses problemas ambientais europeus, mas ela também pode oferecer soluções e criar soluções para que a Europa ela adote um modelo de desenvolvimento sustentável. Tanto que já se discute aí a questão das fontes de energias limpas e renováveis. Quando estudávamos fontes de energia, nós vimos que a Alemanha ela já está modificando a sua matriz energética, né, já utiliza muito a questão da energia solar. Então, a Europa tem essa preocupação, né, de estar desenvolvendo fontes de energias limpas e renováveis, né, de estar também criando mecanismos nos tratamentos de resíduos, certo? E de estar também, de certa forma, certo, evitando o esgotamento de seus recursos naturais a partir do momento que eles utilizam já materiais, né, que são descartados em laboratórios e reciclagem, aliás, em laboratórios e reciclando os mesmos, né, para ser reutilizados, né, para voltar aí à cadeia produtiva. Os automóveis, eles já testam os carros elétricos, né, que são movidos a energia limpa. Eles já também já tentam utilizar outra fonte de energia que, aliás, outra fonte de energia para mover os veículos automotores, que não seja a gasolina, que não seja o diesel, né? E a gente observa que um outro grande diferencial da Europa para o continente americano, principalmente para a América do Sul, é que eles conseguem atender a população, né, com um sistema muito eficiente de transporte. Na Europa, você pega um metrô e, se você não tiver cuidado, você sai de um país para o outro, né, utilizando o metrô. Então, essa rede eficiente de transporte também facilita bastante com que eles, né, tenham a perspectiva, né, de tentar reduzir a questão do dióxido de carbono lançado na atmosfera. E nós vamos falar aqui um pouco das consequências das chuvas ácidas geradas na Europa. Aquela floresta que nós vimos no início do capítulo, que está aqui a imagem dela novamente, certo? Isto aqui não é oriundo de queimadas, né? Porque foi colocado fogo aqui, né? Isto aqui é oriundo dessa queimada aqui, que realmente essa floresta está queimada, ela é oriundo da queima, né, por ácido. E esse ácido, ele foi exatamente precipitado, né, nessa floresta. Então, o intenso processo de industrialização europeu, né, vai aumentar significativamente a incidência de chuvas ácidas no continente. Então, as chuvas ácidas, elas são oriundas exatamente, né, do dióxido de enxofre, né, vocês sabem disso, e ela
quando esse dióxido de enxofre ele é muito concentrado, ele vai ocasionar exatamente esses prejuízos aqui. Esse prejuízo aqui foi exatamente no meio natural, na floresta, mas é muito comum a gente encontrar esses prejuízos também em áreas urbanas, né? Quando a gente está falando de monumentos e também, né, se essas chuvas, as pessoas estão recepcionando essas chuvas, né, elas também vão ser prejudicadas, né, com câncer de pele e tudo mais, porque o ácido, o próprio nome está dizendo, né, a chuva ácida ela vai queimar, do mesmo jeito que ela queimou a floresta, do mesmo jeito que ela ajuda na decomposição, né, de minerais, né, exatamente que foram lá construídos, ou através de concreto, ou através, né, do uso exatamente de ferro, ela também vai queimar a pele, né, a partir do momento que pega-se no ser humano, ou então em qualquer outro ser vivo. Né? E aí a gente vai relacionar aqui também os seres vivos quando a gente está elencando aqui a questão da vegetação. E aqui o livro de vocês, eu vou ler esse parágrafo na íntegra, porque ele é bem interessante quando ele traz esse dado, né, que o intenso processo de industrialização europeu aumentou a incidência das chuvas ácidas no continente. Nuvens oriundas da Alemanha, França, Reino Unido. Olha só, pessoal, Alemanha, França e Reino Unido, né, os países mais industrializados, contribuíram para a acidificação de lagos da Península Escandinava. Ou vocês ainda estão ligados onde é que está localizada a Península Escandinava, né, no local frio. Então, esses poluentes eles vão ficar concentrados, né, o ar denso, eles vão ficar concentrados ali. Então, por isso o tamanho do prejuízo, provocando, inclusive, a morte de peixes. Né? A chuva ácida também contribui para a corrosão de monumentos e a destruição da cobertura vegetal. Florestas na Alemanha, na Polônia, Eslováquia, República Tcheca já foram danificadas em razão da deposição do ácido. E para a gente encerrar essa primeira parte da aula, certo? Eu vou ficar por aqui. E aí, na próxima aula, eu continuo o capítulo falando sobre as mudanças climáticas e as políticas ambientais, certo? Para a gente poder encerrar as discussões. Tá? Tchau e até a próxima.